Bom, gente, nessa aula nós vamos fazer o enchimento e a costura de braços e pernas, tá? Nós vamos começar pelos bracinhos. Eu vou desvirar. Eles são bem fininhos, tá, gente? Então, tomem cuidado, é chatinho, esse tecido amassa bastante, mas mesmo assim vai dar certo, tá? Desvirem com cuidado. Pode fazer assim também, ó. Tô tentando fazer aqui do jeito mais difícil. Vou abrir. Faço assim. Vou pegar essa aqui que não tem ponta. E empurro lá pra cima. Vocês podem ver que não precisa adquirir materiais mirabolantes para poder fazer, tá, gente? Vocês façam com o que vocês tiverem em casa. Principalmente quem for fazer para vender, não tem muito dinheiro para gastar logo no início, né? Então, às vezes a gente faz alguma coisa e não sabe quando que vai sair. Então, é melhor a gente fazer com o que a gente tem em casa. A gente vai improvisando daqui e dali e dá certo, tá? Ó, primeiro bracinho. E o segundo bracinho, depois vou desvirar as pernas. Pronto, desviramos aqui braços e pernas e agora nós vamos encher, tá? Vou encher primeiro os bracinhos. Eu vou usar a fibra siliconada, tá, gente? É essa fibra aqui, fibra siliconada, vocês encontram em qualquer armarinho, loja de tecido, loja de produtos para artesanato, vocês vão encontrar, tá? Deixa eu dar uma limpadinha aqui na mesa. Pegar um pouquinho aqui, vou deixar aqui na mesa e vou começar o enchimento então. Pessoal, eu enchi aqui, essa é a última vez que eu vou colocar, tá? E eu apertei bem, enfiei bem o enchimento aqui para baixo, tá? No bracinho. Agora, eu não posso deixar cheio até em cima, porque senão vai ficar difícil para eu costurar esse bracinho lá no corpinho. Então, eu vou forçar um pouquinho aqui para baixo, tá? Vou empurrar esse enchimento ali para baixo e vou segurar assim, ó, dessa forma, tá? E vou colocar um alfinete aqui para segurar esse enchimento para baixo, tá? Ó. Depois que o bracinho tiver costurado lá no corpo, a gente solta o alfinete e o enchimento vai subir para cima, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa no outro. Ó, gente, ficou assim os bracinhos então, tá? Ó, eu coloquei o enchimento, forcei, tá bem durinho, porque eu forcei bem o enchimento para baixo aqui, para poder ficar com essa parte aqui livre na hora que eu for costurar lá no corpinho. Agora eu vou fazer o enchimento das perninhas, super simples, né? Mesma coisa, a perninha é até mais fácil porque ela é mais larguinha.
Mesma coisa, tá, pessoal? A gente vai forçar aqui o enchimento lá para baixo. Aí vocês vão apertar aqui. Cuidem para a costura ficar bem direitinha, tá? Bem retinha. E vamos prender com um alfinete para fixar aqui também esse enchimento para baixo, para ele não atrapalhar na hora de costurar a perninha no corpo, tá? Depois que a gente soltar, ele vai para o lugar. Vou fazer exatamente a mesma coisa na outra perninha e volto para vocês verem como ficou. Bom, nessa aula, então, nós vamos continuar aqui. Para fechar o corpinho, nós vamos fazer a colocação dos braços e depois das pernas, tá? No molde, nós temos uma marcação para os bracinhos. Ele deve começar em cima desse risquinho aqui, lá no molde tem, tá? E vocês precisam ter o cuidado com o lado do bracinho, tá? Vocês podem ver que ele tem uma curvinha aqui, que é um ombrinho, e esse dedinho aqui, ele fica para cima, tá? Então, esses braços, eles devem ficar nessa posição, tá? Para eles ficarem nessa posição, eu vou fazer assim, vou dobrar eles, virar eles assim, dentro para costurar aqui, tá? Cuidem para costurar bem direitinho aqui na mesma altura, para depois, quando a gente desvirar, não ficar um braço mais para cima que o outro, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não tiro esses alfinetes aqui, porque esses alfinetes estão segurando o enchimento aqui para baixo, para ele não me atrapalhar na hora de costurar. Eu fiquei aqui com um pouquinho menos que 2 dedos, para eu poder costurar aqui, tá? De espaço para que facilite para costurar. Eu vou abrir, vou posicionar o bracinho ali. E já vou costurar esse primeiro aqui, para ele não me atrapalhar na hora que eu for ajeitar esse aqui não acabar saindo do lugar, tá? Então, eu já vou costurar esse aqui para depois prender o outro, que aí esse aqui não vai mais se movimentar, não vai ter perigo de sair do lugar. Pronto, costurei aqui então o primeiro bracinho, tá? Em cima do risco. E agora eu vou ajeitar o segundo. Eu posso ir me guiando aqui por esse, ó, como ele já tá costurado, eu já tenho uma noção aqui de quanto de diferença ele ficou para baixo da costura, e eu já me guio para colocar este outro aqui na mesma posição. Ainda assim, gente, às vezes a gente desvira e a gente percebe que não ficou bem posicionado e a gente tem que desvirar e costurar de novo, tá? Então, a gente vai prender ele aqui agora, aí eu vou desvirar, vou olhar se eles ficaram na mesma altura antes de fechar aqui para baixo, que é para eu não ter o trabalho de ter que descosturar toda a costura para arrumar caso eles não tenham ficado exatamente na mesma altura, tá? Então, eu vou fechar aqui e a gente continua. Pronto, costurei os dois, agora eu vou tirar esse alfinete e vou desvirar aqui para eu poder ver se eles ficaram na mesma altura, tá? Eu não preciso desvirar toda a cabeça, apenas aqui a parte do pescocinho, e eu já vou conseguir ver se eles ficaram na mesma altura ou não, tá? Ó, gente, aparentemente esse aqui ele ficou muito pouquinho mais para baixo que esse outro aqui, tá? Mesmo assim, então eu vou arrumar ele, porque depois quando a gente desvirar, eu não sei, talvez outras pessoas não deem bola para isso, mas eu já gosto de, me incomoda se eu vi desviro e eu olho depois e eu vejo que tem um mais para baixo que o outro e me incomoda. Então, nós vamos fazer para que ele fique direitinho, tá? Vou colocar aqui de volta, deixa eu só lembrar aqui, é esse aqui que eu tenho que... Foi esse último que eu costurei.
tá? Eu vou descosturar aqui. Ó, exatamente esse pouquinho aqui que eu preciso subir ele, tá? Ó, pronto. Já desviro aqui e coloco por cima. Prender aqui para não sair do lugar e vou costurar novamente ele no lugar, tá? Ó, já dá para ver que agora ficou certinho os dois aqui na mesma altura, tá? Então, vamos colocar para dentro de volta. E agora eu vou fechar mais um pouco, tá? Vou fechar aqui até mais ou menos uns 2 dedos para cima, tá? Dessa curvinha aqui, vou fechar mais ou menos assim dos dois lados, tá? Aí nós vamos fixar as pernas para poder continuar. Pronto, fechei aqui então, e eu vou então dar continuidade aqui, costurando. Aqui eu já posso tirar, tá? Esse alfinete aqui pra gente não se machucar, tá? Esse alfinete dos bracinhos. Certo. E aqui nós temos a marcação para as perninhas, tá? Nós vamos colocar, elas não têm lado, tá? Elas são assim redondinha aqui embaixo, não tem lado, mas a gente cuida aqui a costura para deixar as costuras bem alinhadas para os ladinhos, para posicionar aqui e não ficar assim aparecendo, por exemplo, assim, sabe? Para não ficar torto. Pessoal, na aula bônus, que é para fazer a coelhinha, que ela tem o corpo e as pernas diferentes, tá? As perninhas são dessa forma aqui, tá? Então tem outro jeito de a gente fazer a colocação dessa perninha. Na hora que a gente for montar, a gente tem que cuidar para o pé não ficar virado para as costas, tá? E a costura, ela fica para frente, justamente para poder fazer esse formato de pezinho, tá? O corpinho dela também, a gente colocou uma calcinha, a gente cortou metade do corpo no tecido cru e metade no tecido de poá para fazer uma calcinha que fica dessa forma aqui, ó. Uma gracinha, né? Essa aula bônus vai estar explicando como fazer as orelhinhas, tá? A calcinha e as perninhas diferentes. Vamos continuar aqui então. Bom, como eu falei antes, então, para vocês, a gente precisa deixar as perninhas nessas marcações, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a perninha lá para dentro, tá? Posso entrar lá no pescoço e vou cuidar para que essa perninha fique ali dentro daquela marcação, tá? Vou alfinetar no lugarzinho certo para ela não sair. E vou prender já essa para facilitar, para depois a hora que eu colocar a outra aqui vai ficar um pouquinho mais cheio, então na hora que eu costurar essa aqui pode a outra sair do lugar, tá? Então eu já costuro essa, vou passar uma costurinha fora do risco aqui mais em cima, tá? Só para realmente fixar a perninha no lugar.
Pronto, costurei a primeira. Agora eu vou tirar esse alfinete aqui, porque ele fica atrapalhando. Eu vou colocar a segunda, tá? Mesma coisa. Coloco ela lá pra dentro, lá no pescoço aqui. Opa, desculpa, gente, não vi que não tava, tá? Ó, fazer de novo. A outra já tá fixada. Eu vou colocar também lá dentro do pescoço essa aqui. Vou cuidar aqui, ó, para que ela fique no risquinho, para ela ficar certinha no lugar, tá? Alfineto para ela ficar, na hora de eu costurar ali, ela não sair do lugar. E passo uma costurinha para ela ficar no lugar já, para depois eu começar a fechar. Pronto, gente, ó, as duas estão já na posição aqui, costuradas no lugar, tá? Agora, para facilitar a vida da gente, ó, estão as duas prontas aqui já, presinhas no lugar que elas têm que ficar, tá? Para a gente começar, então, a fechar esse corpo, para não dificultar, porque se nós, por exemplo, desvirarmos agora, na hora de encher, nós vamos ter muita volta aqui para fechar. E é mais difícil fechar essa voltinha aqui, que a gente vai ter que deixar ela arredondadinha, se a gente tiver com um enchimento aqui, porque atrapalha na máquina, a não ser que vocês vão fazer uma costura à mão. Eu tô tentando fazer tudo na máquina para ficar mais prático, tá? Tem gente que não tem muita habilidade para costurar à mão e também não é fácil realmente fazer um ponto à mão para esse tipo de trabalho aqui que fique realmente invisível, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu coloquei, né, as duas perninhas estão lá no pescoço, tá? Estão aqui para dentro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou empurrar os braços para um dos lados e vou fechar primeiro um lado, tá? Vou pegar aqui alguns alfinetes, eu fechei aqui, ó, só até essa beiradinha aqui. Agora eu vou alfinetar aqui e vou fechar mais um pouco. Vou deixar tudo alfinetadinho aqui para não sair do lugar. Ó, tá? Tá bem direitinho. E agora eu vou fechar, aqui tá a perna, tá? Ó, a perninha tá aqui dentro desses dois risquinhos. E eu vou fechar até a metade, até o meio, tá? Até o meio da perna eu vou fechar. Aí reforça a costura aqui, porque na hora que a gente for encher, a gente acaba forçando a costura, e se a gente não faz um reforço, um retrocesso aqui, ela vai se abrindo. E aí é mais chato da gente consertar isso depois. Então façam bem direitinho a voltinha aqui na máquina, até a metade, até o meio da perna, tá? Depois a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, fiz aqui a costura, tá? Fechei até o meio da perna, vou tirar aqui esses alfinetes, que agora eu vou empurrar esses braços lá para outra ponta. Dessa perna aqui, gente, eu já posso tirar esse alfinete que eu deixei para empurrar o enchimento, para ele não me machucar na hora aqui que eu for desvirar as coisas, tá? Vou empurrar aqui o bracinho para lá, para aquela ponta, e vou ajeitar essa aqui para fechar, tá?
Pronto, ó, agora eu posso tirar aqui os alfinetes. Eu acho que eu deixei um em uma perna aqui, vou tirar. Tá? E agora eu posso desvirar, tá? Fechei as duas laterais e deixei esse meio aqui aberto para a gente poder fechar, fazer o enchimento, tá? Vou puxar aqui as perninhas. Depois das perninhas eu puxo os braços, tá? Que é mais fácil. Deixa eu colocar aqui a cabeça para dentro do corpo. Puxo pelas orelhas e aí já vamos ter a cabeça aqui. Bom, ela tá montada então, tá? Esse tecido solta bastante fiapo, gente, viu? É normal, tá? Aqui nós já fizemos a voltinha aqui do lado. Do outro lado também. E nós vamos começar então a fazer o enchimento. Eu vou tirar cortar esses fiapinhos que ficam de quando a gente faz a gente desmancha para refazer alguma parte que não ficou bem feita, tá? Ó, eu fiz até a metade da perna e deixei o resto aberto. Ah, outra dica aqui para vocês, tá? Essa parte aqui, antes de começar a encher, ó, a parte da frente ela já vai ficar dobrada, tá? Porque a gente alinhavou ali, a gente tinha passado uma costurinha para firmar a perna. Aí essa parte da frente eu já meço ali, ó, para deixar retinho onde eu vou fechar e eu vou amassar bem para marcar, tá? Para ficar bem marcadinho o tecido aqui, para na hora que eu for fazer o fechamento, eu já sei exatamente como é que o tecido tem que ficar, tá? Então, agora nós vamos começar a fazer o enchimento, tá? O enchimento, gente, não tem mistério, tá? Vocês vão enchendo a cabeça, na cabeça que vai um pouco mais de enchimento. Quanto ao enchimento, eu vou utilizar fibra siliconada, tá? Ela é vendida em sacos de 1 quilo e alguns lugares vendem sacos de meio quilo. Meio quilo dá tranquilamente e sobra bastante para encher uma coelhinha dessas aqui, tá? Então, nós vamos começar então o enchimento na próxima aula.